Será que o caos que você está vivendo não seria porque você está no despertar da consciência? Hoje você vai descobrir o que acontece quando uma vida inteira que você construiu passa a perder o sentido. E eu vou te contar como o meu despertar da consciência mudou tudo na minha vida. E a partir disso, você entenderá a importância do despertar, que pode estar batendo aí na sua porta também. Vamos falar um pouco sobre isso? Olá, eu sou a Marli e aqui nós falamos de autoconhecimento, espiritualidade e expansão da consciência. Hoje eu quero que você entenda que o despertar da consciência é um processo profundamente pessoal e não linear, e que também não é um conto de fadas, mas que você não está sozinho. Depois deste vídeo, quero que você se permita olhar com mais compaixão para esse caos interno e comece a confiar no processo. Eu sei disso porque eu vivi o caos do despertar. Não é algo simples, é doloroso. E eu concordo quando você diz que não está sendo fácil. Olha, eu tenho uma trajetória longa na área acadêmica, como professora, investigadora, tanto em instituições no Brasil quanto no exterior. E eu vivi algo que para a maioria das pessoas seria uma vida bem-sucedida, mas por dentro eu estava ruindo. Eu vivi um verdadeiro caos, uma quebra que não se via de fora. E foi nessa quebra que o meu caminho se abriu. E o que parecia o fim foi o início de uma longa e interessante jornada. Lá no ano de 2013, eu senti os primeiros momentos de dúvidas. E se tudo isso que eu vivi até agora fosse uma grande ilusão? Eu me questionei. Mas aquilo foi apenas uma curiosidade, uma possibilidade de uma mudança de pensamento. E a vida seguiu adiante, porque eu não me permiti fazer qualquer reflexão que me fizesse efetivar alguma mudança na minha vida. Então chegou o ano de 2020 e no meio do isolamento social veio o caos mental. Além do caos que havia no cenário mundial, o caos sanitário, aqui dentro de mim estabeleceu-se o caos de quem eu era, do que eu tinha feito da minha vida inteira. É claro que a pandemia foi um momento em que não só eu fui levado ao despertar, mas que proporcionou milhões de pessoas tirarem um tempo para refletirem sobre suas vidas. E eu tenho hoje a percepção de que a pandemia nos deu essa visão de que ninguém está acima de nada e de que nós, seres humanos, somos essencialmente frágeis. É claro que veio a ciência e trouxe uma resposta incrível e nos trouxe imenso alívio. Mas, a despeito de todas as soluções ou dessa que a ciência tem proporcionado, e que tem nos colocado dentro de uma trajetória evolutiva como seres humanos, nós permanecemos nesse lugar de tentar controlar tudo. E muitas vezes acreditamos que porque temos ciência, conhecimentos, tecnologias, nós podemos controlar alguma coisa. Essa é uma das maiores ilusões dos seres humanos, porque nós continuamos nesse lugar de vulnerabilidade. Porque a pandemia nos mostrou isso, o quanto nós somos frágeis. Então, ali, durante aquele movimento de tentar entender as grandes questões que eu fui fazendo, e também pela ausência de respostas, e percebendo que todas as estruturas que eu confiava e onde eu me apoiei a vida inteira perderam sentido, o trabalho, relacionamentos, tudo, eu passei a ter crises de ansiedade, porque eu percebi tudo sair do controle e sem conseguir entender como eu iria caminhar dali em diante. Eu busquei ajuda e a psicoterapia foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Doutora Juliana, muito obrigada.
Também comecei a meditar. E isso foi muito importante para o meu controle mental naquele momento. E que ao menos por alguns minutos eu conseguia me desconectar do caos. A meditação foi um grande aprendizado no despertar da consciência. E eu atribuo a ela grande parte da paz e da segurança que eu fui adquirindo no novo momento da minha vida. Mas não foi só isso. Eu estava um dia em casa e ouvi pela primeira vez uma canalização de Cryon. E eu fui buscar quem era Cryon, afinal de contas. E aquela mensagem atravessou como se fosse uma flecha a minha vida. E fez muito sentido tudo aquilo que foi sendo dito naquela mensagem. E eu comecei a entender que poderia haver a possibilidade de uma existência além dessa que eu já conhecia aqui no planeta Terra. Uma existência multidimensional. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Logo então surgiu a necessidade de fazer mudanças concretas, porque o meu corpo pediu por leveza. Então mudei minha alimentação, voltei a praticar atividade física, comecei a ter mais tempo perto da natureza, a ouvir a minha intuição com mais clareza. Os meus relacionamentos mudaram, alguns ciclos se encerraram, outros surgiram com mais verdade, com mais sintonia. E eu sou muito grata por todas as pessoas que eu conheci, por todas as estruturas por onde eu caminhei antes do despertar da consciência. E eu sinto muita gratidão por todos os aprendizados, todos os conhecimentos que eu adquiri dessas pessoas. Até porque ninguém passa por sua vida à toa, nada é por acaso. Mas o despertar é um lugar que te leva para novas conexões. Então eu passei a frequentar lugares, conversar temas que antes eram totalmente absurdos. Quinta dimensão, nova terra. E depois, ao longo desses movimentos, eu vim buscando muito conhecimento, principalmente sobre espiritualidade. Qual a importância da espiritualidade na vida dos seres humanos? Eu queria entender o que de fato funcionava para mim nessa nova forma de vida. E muitos conhecimentos começaram a vir à tona a partir de livros, formações, imersões. Eu fiz muitos cursos para entender essa espiritualidade que não estava dentro de nenhuma estrutura. E eu pude ver que eu não estava sozinha. Porque além de eu estar nessa busca, havia uma infinidade de pessoas que também já estavam nessa caminhada da espiritualidade. E isso foi muito confortador. Entender que a caminhada do despertar, ela é individual, mas ela é assim, né? Você consigo mesmo, mas ao longo do caminho, você é capaz de se conectar com pessoas que estão vivendo esse mesmo processo. Então você vive uma solitude, mas você não está sozinho no processo, no sentido de ter outras pessoas com quem você se conecta. Isso alimenta a sua alma de uma forma, isso alimenta a sua nova trajetória e te dá a perspectiva de que é possível ultrapassar esse caos, porque outras pessoas também já o fizeram. E no meio dessa busca por autoconhecimento, conhecimento, surgiram as habilidades espirituais. Eu não falo de habilidades espirituais como algo extraordinário ou como algo sobrenatural. Não. Hoje eu entendo que todos nós temos habilidades espirituais. Todos nós. E como nós podemos manifestar essas habilidades? Nós precisamos somente relembrar quem nós realmente somos e encontrar as respostas que estão já aqui dentro de nós. Ao longo do caminho, eu também fui encontrando mentores espirituais com quem eu tenho me conectado.
e eles têm me ajudado a compreender como funciona essa nova forma de existir. Então, passei a experimentar habilidades como acessar os registros acásticos, fazer leituras de campos energéticos, viagens astrais, a telepatia. E cada dia mais eu percebo que são habilidades que nós já trazemos na nossa memória. Se me permitem dizer, que trazemos na nossa memória cósmica. E nós estamos num momento em que estamos relembrando quem somos. O despertar é isso, é você começar a relembrar quem realmente é. Este canal foi criado para caminhar com você que também despertou, que também sentiu o chamado, que também deseja relembrar quem realmente é. Aqui você encontra acolhimento, mensagens, práticas e reflexões que vão te ajudar a atravessar essa ponte. Talvez você que está ouvindo a minha história sinta que algo ressoa aí dentro de você, porque talvez esteja passando por algum tipo de despertar. E se eu tivesse que te dar um conselho, eu diria: solta o controle, porque essa tentativa de controle é o teu ego tentando te fazer permanecer num lugar que não vai te levar à evolução. A tua consciência precisa experimentar o aqui e o agora, e assim irá expandir-se. Eu te convido a caminhar comigo. Vamos caminhar juntos. Se inscreve no canal, porque o despertar acontece de forma individual, mas ele não precisa ser solitário, a ponto de você se sentir sozinho no mundo, porque você não está. Há milhares de pessoas despertando. Eu entendi isso na minha jornada. Um abraço.